Olá mais uma vez, turma. Voltamos agora com a parte 2 de sobre os números racionais. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão dos números racionais, como a transformação, a representação, como é que eu posso encontrar um número racional ou como é que eu posso identificá-lo. Então vamos dar uma observada aqui nas, nas nossas explanações. Então, observe aqui todo número racional, como eu já falei anteriormente, é um número positivo, negativo ou zero que possa ser representado na forma de fração. Então, qualquer número que possa ser representado dessa forma aqui, ele é considerado um número racional, certo? Então, se você chegar de repente racional, encontrar algum número com vírgula ou com, ou com na forma de fração mesmo, na sua forma fracionada, isso pode ser considerado sim um número racional. Tudo bem? Os números racionais e suas representações. Então nós temos aqui, ó, inicialmente nós temos um número racional na forma de decimal exato. O que é um número decimal exato, professor? É simples, é todo número que você consegue identificar o seu último dígito. Que você observar aí, ó, no número, nesse número que a gente está observando aí, ó, esse 6,3, ele é um decimal exato. Como é que eu represento um número decimal exato? Se você, pelo próprio nome já está dizendo, ó, um decimal. Se é decimal, alguém que vai estar lá na parte de baixo do número vai ser algum múltiplo de 10, certo? Vai ser um múltiplo de 10. Então, repare aqui, eu posso representar 6,3 como 63 sobre 10. Ou assim, ó, 63 sobre 10. Como é que eu faço isso, professor? É simples. É só você pegar o seguinte, deixa eu sumir aqui. Repare, é só você pegar o seguinte, ó, escreve o número, né, o número completo, sem a vírgula, tá certo? Eu costumo dizer que substitua essa vírgula por um, que é só uma questão, uma metáfora. Né? Não é que você vai dizer que a vírgula é um, é só você substituir o sinal da vírgula pelo número um, certo? E na sequência você quantos, conta quantos dígitos tem após a vírgula. No caso aqui é só um, você acrescenta só um zero. Tudo bem? Outro exemplo, se por exemplo a gente encontrar na nossa resolução aqui um número 70 ou 7,5, como é que eu posso representar ele? É só eu fazer, escrever o 75, transformar metaforicamente falando o a vírgula no número um, vê quantas casas decimais tem após a vírgula e você acrescenta. Como é só um número 5, fica 75 sobre 10. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, no caso da letra B, que é menos 0,00001, é só eu fazer o quê? Escrever o número, né, o número significativo, que é o número um. Esses outros aqui têm o significado de zero, não se precisa escrever. Zero à esquerda do número não tem valor, né? Nesse caso, ó, ele tem valor sim, por causa dessa vírgula. Porém, na transformação, você desconsidera esses zeros aqui à esquerda do número. Escreve o número lá na parte de cima da fração, no numerador. Troca a vírgula metaforicamente pelo número um, certo? E acrescenta a quantidade de zeros que estejam após a vírgula. No caso, o número de casas, né? Ó, vai ter uma, duas, três, quatro casas. Então, ele vai ter uma, duas, três, quatro zeros. Tudo bem? Então, ó, nesse sentido, qualquer número decimal exato, no caso numerais que representam um número finito de algarismos decimais, diferente de zero. Então, eu represento dessa forma aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só, vamos para o próximo.
qualquer fração de numerador inteiro e de denominador inteiro não nulo. Então, eu posso representar ele dessa forma aqui. Eu posso encontrar ele dessa forma. Que também eu posso representá-lo assim, ó. Menos 1 sobre 8. 7 sobre 13. E esse aqui também. 30, deixa eu escrever aqui do lado de vermelho. Então, vai ficar quem? 31.333 sobre 990. É uma outra forma de representar isso aqui, certo? No caso, qualquer fração de numerador inteiro e denominador inteiro. O próximo é qualquer decimal periódico. Olhe, decimal periódico, tá bom? Isso é chamado de dízimas. Esse decimal periódico, pessoal, nós chamamos ele de dízima. É as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas, professor? Eu nunca vi falar, é algo que eu nunca observei. Dízimas periódicas são aqueles números decimais que eles são infinitos. Certo? Quando a gente vê um número decimal infinito, mas que o número sempre se repete na sua parte decimal, a gente pode observar que ele vai ser uma dízima periódica. Como lá no exemplo que a gente viu aqui agora, ó. Esse exemplo que está aqui em cima, né? 0,6666. Então, repare que ele vai ter uns 3 pontinhos na sequência. Esse número a gente chama ele de dízima periódica. A dízima periódica ela tem essa representaçãozinha de após a vírgula, os decimais eles se repetem. Ele pode ter um período simples, nesse caso aqui eu posso representar ele dessa forma ou dessa outra forma aqui, ó, com um tracinho em cima. Esse tracinho ele vai determinar o período do número, o número que vai se repetir infinitamente. Tá certo? O outro, ó, pode ser também desse jeito aqui, ó, né? O período com 2 casas, também considerado dízimas periódicas, dízima periódica simples. Por quê? Porque a parte periódica, elas sempre se repete com números simples, após a vírgula. Né? O número 23, 23, 23, 23 é uma dízima periódica simples. Quando a gente passa, e eu posso representar como isso aqui, professor, dessa forma aqui, ó, ou 0,23 e um traço em cima do período. Quem é o período? É o número que se repete, ó, 23, 23, 23 e infinitamente. Como é que eu sei que é infinito? Olha os 3 pontinhos. Tudo bem? E por último, a gente tem essa aqui, ó, 5,1, aí 8888, 5,188888. Isso aqui já é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque após a vírgula tem um decimal e após o decimal é que vem o período. Tá certo? Então, aí, como é que eu posso escrever esse número? Eu posso escrever assim, ó. Ou 5,18. Aí eu vou colocar aqui, ó, o período no 8. Então, 5,18 com período em 8. É uma dízima periódica composta. Nós temos aqui também, ó, a outra forma, qualquer número inteiro. Então, eu posso ter o zero na forma de representação? Posso sim. O zero pode ser representado como um número racional, como a gente viu em uma situação anteriormente. Nós temos também o número B, ó, aqui, ó, o número B, o número 5, e pode ser representado na forma de 5 sobre 1, né? O zero pode ser representado como dessa forma que a gente viu ali, como pode ser representado também assim, né? Ó, 0 sobre 3, pode ser 5 sobre 1, pode ser quem? 20 sobre 2. Repara que esse aqui, ó, esse número aqui é um número natural, como a gente viu anteriormente. E pode ser negativo também, é só acrescentar um negativo na frente do número. Tá certo? Nesse sentido, pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês e espero estar contribuindo com o desenvolvimento de cada um. Valeu, pessoal. Até a próxima aula, viu?